Estamos mais uma vez num ponto de uma história que traz ansiedade, traz aquela vontade de conseguir chegar nos finalmentes, depois de muitos anos revendo, relendo, reestudando. É incrível como as mesmas palavras têm novos sentidos, porque cada um de nós é um novo ser hoje. Graças a Deus, se fôssemos as mesmas pessoas a cada ciclo, não ia ter nenhum sentido a gente estar aqui hoje, e seria uma grande perda de tempo repetir tantas vezes os mesmos assuntos, falar dos mesmos personagens. E qual seria o sentido de tentar aprofundar dentro de uma história que, se a gente seguisse somente pelo sentido literal, seria muito fácil decorar tudo e já passar para o próximo livro, né? Por que a gente vai ficar estudando essa Torá durante tanto tempo e tantos sábios e tantos comentários? Por que tudo isso? E, novamente, quem está aqui com um propósito. Hoje eu fiz o comentário de que nós sentimos uma proximidade muito grande, uma proximidade com pessoas que parecem que estão aqui do nosso lado, pessoas que a gente não encontra fisicamente há muito tempo, mas que a gente sente que está muito perto. Por quê? Porque a Cabala explica para nós o conceito do amor. O conceito do amor, ele é ligado a uma proximidade. Ele é ligado a uma semelhança. Ele é ligado a uma vibração. E aqueles que vibram dentro do mesmo propósito estão seguindo o mesmo caminho, independente do lugar, independente da distância, porque dentro dessa nossa consciência metafísica é criado um ponto que, nessa outra dimensão, tanto faz se a nossa localização geográfica é em São Paulo, se a nossa localização geográfica é em Curitiba, se a nossa localização é no exterior, não faz diferença. Nós estamos caminhando dentro da mesma frequência e indo para o mesmo lugar. E nas nossas meditações, o que nós pedimos é que as palavras que sejam ditas e manifestadas sejam as melhores palavras que representem a nossa necessidade nesse momento. Por quê? Porque cada semana uma energia está se apresentando e essa energia é a melhor energia que eu poderia receber para poder lidar com as situações que vão se apresentar para mim durante aquele período, durante aquele tempo. Essa é a linguagem divina, é a linguagem cósmica. Eu vou só colocar aqui de lado o incenso e a nossa vela. Pronto. Ela ainda continua aqui. Nós estamos seguindo uma saga de uma família. Continuamos no livro do Gênesis, Bereshit. Sabemos que todas as histórias que se apresentam dentro do primeiro livro da Torá representam a nossa genética espiritual, e cada um desses personagens que estão passando pela nossa vida não estão passando pela nossa vida de forma
externa, mas eles estão se apresentando dentro de cada um de nós. E essas presenças, da mesma forma que uma semente tem dentro dela todo o potencial maior de uma árvore, de um fruto que vai crescer a partir dessa árvore, que vai crescer a partir de uma raiz, que cresceu a partir de uma semente, os nossos patriarcas e matriarcas representam esse potencial de um ser divino, cada uma das suas qualidades, ou cada uma das esferas dessa árvore da vida representadas por ele, que representa uma emanação divina, uma parte do Criador. A história de cada um deles traz uma possibilidade de correção que cada um de nós precisa fazer. E ao fazer essa correção, vai conseguir fazer brilhar dentro de si essa árvore da vida. Nós estamos próximos do Natal, é como se a gente estivesse usando a história de cada um deles, a situação que cada um deles está passando, e com este ensinamento, eu consigo colocar na prática da minha vida uma forma de eu olhar para uma situação que está se apresentando e entender o que eles passaram, o que eu passo, e se eu não sei muito bem, de forma muito clara, eu espero que todo mundo aí saiba. Eu vou dizer para vocês que eu muitas vezes não sei. Eu penso que eu estou acertando, mas eu não estou. Eu penso que eu estou caminhando para o lado certo, mas só depois que o tempo passa eu vejo, puxa vida, podia ter feito diferente. Mas através deles, nós conseguimos ter um indicativo de um melhor caminho, de uma melhor escolha, de um foco mais dirigido dentro de 1 milhão de opções em que eu posso usar o meu livre-arbítrio achando que eu estou seguindo o caminho do bem, quando eu estou com tantos véus na frente dos meus olhos e eu não consigo enxergar o próximo passo. E esse momento é o momento em que a gente alimenta a nossa consciência. A consciência que representa essa semente, que vai ser a origem da manifestação da minha ação. Durante a meditação, a gente fala sobre os níveis do nosso ser. O nosso sangue, que é a nossa nefesh, que é a parte do nosso ser mais ligada à fisicidade. O nosso ruach, que está ligado ao nosso espírito, que faz a ligação com essa parte divina do nosso ser, que é a nossa neshama, a nossa alma. E se a gente tivesse que fazer uma ligação entre esses mundos ou essas dimensões do nosso ser, a gente repete muito sobre esse assunto, mas vamos tentar trazer também de forma prática. É como se a nossa Neshama dentro do nosso corpo físico, ela estivesse, lógico, ela está no corpo inteiro, mas estivesse mais próxima da nossa mente, que é aquele pensamento que vai criar uma ação. A imaginação. É como se ela estivesse aqui dentro da nossa mente. O nosso espírito, que faz a ligação entre essa nossa alma e o nosso corpo, como se esse espírito tivesse ligado ao nosso coração, que é onde a gente sente, onde a gente
consegue vivenciar verdadeiramente o que acontece em volta de nós. E a nossa nefesh, o nosso sangue, é como se ele estivesse sendo representado, talvez pelo nosso fígado, por esse lugar onde existe essa enzima, que quando a gente tem muito estresse, quando a gente fica com muita raiva, quando a gente fica sentindo assim a ira, ela vai borbulhando no nosso corpo de forma descontrolada, e aí aparecem aqueles problemas cardíacos, aparecem doenças que foram criadas pelo estresse. Os médicos cardiologistas, os médicos da medicina tradicional, vão simplesmente olhar e vão dizer, olha, é o fígado, ou é o coração, ou, olha, você precisa ficar mais calmo, mas como é que a gente consegue, afinal de contas, controlar esse estresse, essa ira? Quando a gente vai para a medicina que não é a medicina tradicional, eu que estou muito ligada ao assunto do Feng Shui, quando a gente vai para essa outra medicina, que olha para o indivíduo como esse sistema, nós conseguimos, inclusive como cabalistas, entender que quando a gente cuida da nossa mente, quando a gente cuida do nosso coração, automaticamente nós estamos cuidando do nosso corpo. Porque ao cuidar da nossa mente, é como se a gente estivesse aliviando o peso da nossa alma. Ao cuidar do nosso sentir, é como se a gente estivesse abrindo caminho para um fluxo de luz poder estar se apresentando, porque o que acaba fazendo bloqueio é justamente essa raiva, que dentro de uma dimensão vai criando toda aquela gordura que vai entupindo a passagem do sangue, e aí a pessoa adoece e ela não sabe por que ela adoeceu, e ela acha que se ela simplesmente tomar aqueles remédios que controlam o colesterol, lógico, tem que tomar os remédios que controlam o colesterol. Pelo amor de Deus, ninguém aqui vai achar que eu estou dizendo que não é para tomar, mas eu quero dizer, de forma preventiva, quando a gente entra na história dos patriarcas e matriarcas, nós estamos cuidando do colesterol? Estamos. Quando a gente está cuidando da história desses heróis que estão caminhando aqui conosco nas últimas semanas, nós estamos cuidando da nossa saúde? Estamos. Por quê? Com essas reflexões, nós estamos abrindo dentro dessa nossa consciência espaços que somente tomando remédio nós não conseguiríamos alcançar. O remédio vai nos ajudar a cuidar do efeito, mas o remédio por si não consegue eliminar a causa. E os nossos patriarcas e matriarcas fazem essa mágica, que nós mergulhamos na causa, e numa semana como essa, que nós estamos entrando em contato com esse novo personagem, que é Yosef Hatzadik, nós estamos cuidando diretamente dessa ligação, a última ligação entre o físico e o metafísico. Estamos falando, a partir de agora, de um ponto por onde vem o sustento da vida. Yosef era o seu filho predileto. Eu poderia até abrir aqui para usar exatamente as palavras
que estão sendo apresentadas na Torá, mas, como a gente quer ganhar tempo, eu já estou trazendo aqui para vocês uma espécie de um resumo, uma síntese. Se Yosef não é o primogênito, por que é que, de cara, a Torá já coloca logo no início dessa porção, Yosef sendo o primeiro que é colocado em seguida dessa descrição sobre os descendentes de Yaakov? Então, isso já é a primeira situação que muitas vezes já é levada como sendo a justificativa de que Yaakov tinha uma grande preferência por Yosef, e cada um de nós, como pais, tem que tomar muito cuidado para não colocar filhos em preferência, porque isso pode criar muita condições de muito atrito entre esses filhos. E o mais incrível é que logo em seguida, na outra frase, aparece que era quase impossível, era muito difícil Yosef se comunicar com seus irmãos pacificamente. Então, aqui nós já estamos tendo 3 chaves importantes que vão ser o fundamento para essa nossa caminhada que está começando agora, de mãos dadas com José o Justo. Sabemos que ele está na frente dos outros irmãos, pela preferência do pai. Mas será que é só isso? Por que essa preferência? Em seguida, nós já sabemos que existia uma situação de ciúmes entre esses irmãos, e isso é muito fácil de entender, uma vez que ele estava na frente deles. E por conta desses ciúmes, quando a gente continua nessa história, lendo todos os desdobramentos, nós vamos chegar aqui numa situação e, se existe um ensinamento que está sendo apresentado, provavelmente esse ensinamento deve ser como eu posso lidar com o meu lado negativo quando situações muito injustas se apresentam, situações que estão sendo reveladas na minha frente por familiares. Não são pessoas que estão lá longe, são pessoas que fazem parte do meu próprio sangue. Pessoas que me odeiam, pessoas que têm raiva. Como eu consigo agir e como eu devo agir, e por que eu tenho que segurar, inclusive, a minha reação contra essas pessoas? Porque quando a gente vê a história de José o Justo, e etapa por etapa, acontecimento por acontecimento, nós vemos a forma que ele reage a cada um deles. Por que é que ele reage dessa maneira? E de onde ele tira a força para reagir da forma que ele age? Porque muitas vezes isso é algo recorrente dentro do estudo da Cabala. Praticar a restrição é uma forma de ação, a mais difícil de todas elas. É muito mais fácil reagir
revidar, ir atrás da vingança pelo justo, do que fazer a restrição. E o maior de tudo que nós vamos entender quando a gente segue dentro dessa história, o quanto a nossa visão é limitada. O quanto nós só estamos vendo o 1% de uma realidade de 99% que é perfeita, mas que quando eu olho pelas parcelas, pelos poucos momentos, eu penso que eu já entendi tudo, e a partir do meu minúsculo entendimento, eu já vou tirando conclusões e já vou aqui dizendo certo, errado, era para ser assim, era para ser assado. E só depois, no fim da história, que eu vou conseguir olhar e ver, puxa vida, eu não sabia nada. Como tudo realmente aconteceu da melhor forma. Porque toda a história de Yosef vai acontecer para colocar o povo hebreu na terra do Egito, Mitzrayim, para esse lugar do ego, do eu, para esse encontro do faraó, para que o povo hebreu possa ser aquele que tem o mérito de receber a Torá, esse manual que nós estamos agora, semanalmente, ou diariamente, ou a todo momento, recebendo o ensinamento. Como seria a nossa vida sem esse ensinamento? Eu não saberia lidar com a vida. Sem ter esse direcionamento, quantas cabeçadas. E ainda com ele, como a gente não tem o total entendimento, quando a gente chegar na era messiânica, todos vão saber. Não serão só os escolhidos, no sentido de que não é escolhido por Deus, mas o escolhido é aquele que se auto-escolheu e fez a sua opção de seguir por esse caminho. O escolhido é aquele que se escolhe, o auto-escolhido. O exílio no Egito já está tendo aqui as primeiras manifestações para esse retorno para a Terra Santa. Nós ainda estamos na Terra Santa, mas aqui é o início do início do início de todo um processo que vai acontecer. E quando a gente olha cada pedacinho, parece algo tão injusto. Então, vamos entender. José é aquele que recebe de seu pai, Jacó, uma túnica de manga comprida. Quer dizer o quê? Primeiro, com relação a essa túnica. Se a manga é comprida e eles trabalhavam como pastores, como agricultores, aquele que recebe uma túnica de manga comprida, com certeza não vai fazer trabalho braçal. Então aqui a gente já sabe que Yosef era aquele que estudava a Torá junto com seu pai, é aquele que conhecia a Cabala, é aquele que estava sendo preparado para ser a continuidade de seu pai. E existem comentários de que essa túnica de manga comprida era exatamente aquela pele, aquele casaco, que era a pele de Adão, que foi passado de geração a geração, e que Jacó havia recebido de Esaú, que havia roubado do rei Nimrod
comentários que essa era a continuidade. Nós sabemos da primogenitura. Sabemos que Yaakov é aquele que representa a carruagem de Tiferet. E nós já sabemos que Yosef representa a carruagem de Yesod, que é a fundação, é o último ponto dentro do mundo metafísico antes de entrar na fisicidade. Vamos aqui entender, para a gente continuar, algo importante. Um exemplo que a gente já usou algumas vezes. Cada um de nós aqui pode ter um computador com programa super, o melhor computador, com a melhor velocidade, com a melhor memória, com um programa super avançado, que consegue resolver questões super, o melhor, um HD, assim, o melhor computador do planeta está na sua casa. Mas se você não colocar esse seu computador na tomada elétrica, não colocar ele na fonte e ligar o computador, uma base de energia, o que adiantou você ter tudo isso? Porque cada um de nós é exatamente isso. Cada um de nós tem essa árvore da vida, começando com Keter, e sabemos que cada parte do nosso corpo representa uma sefira da árvore da vida, mas se a gente não tiver conexão, se a gente não tiver ligado, plugado na fonte, não adianta. Por isso que a gente está aqui. Esse computador Ultra Mega Blaster, se ele não tiver plugado na fonte, ele tem lá todo um potencial de resolver todos os assuntos necessários, mas ele está desligado. E a nossa conexão com a árvore da vida depende dessa fonte. E essa fonte é justamente Yosef Hatzadik, José o Justo. A visão de Yosef no momento maior da tentação. Momento em que o assunto dessa relação sexual transforma esse personagem num justo. Quer dizer que qualquer pessoa que consiga fazer restrição face a uma relação sexual proibida se torna um justo, porque ele é um justo, porque só ele e Noah tem esse nome de justo, recebe esse título. Noah era um justo quando comparado dentro da sua geração. Conforme nós vamos vendo as gerações, nós vamos vendo que as histórias vão colocando provações cada vez mais difíceis para esses seres que não são seres que estão fora, são partes de nós mesmos. Quando Yosef, no momento desse desejo, vê a face de Yaakov, ele não está simplesmente vendo a face do seu pai, que representa essa coluna central da árvore da vida. Ele está vendo a face do próprio Adão, do
primeiro ser, aquele que por conta de um desejo fez um pecado original. E ele percebe que, ao se deixar levar por esse desejo, o que ele estaria fazendo? Ele estaria acordando esse pecado original. Ele tem uma visão tão ampliada, ele entende que neste momento não é simplesmente ele segurando essa vontade de receber o prazer, lógico, prazer para si mesmo, essa situação de curto-circuito, porque aqui não seria simplesmente um pecado, é um curto-circuito. A nossa visão é tão limitada que a própria palavra pecado, ela traz para nós uma amplitude de consequência muito pequena, porque a gente pensa, é um pecado, eu recebo um castigo, limpei. Ou é um pecado, né? Porque para um pecado precisa ter um castigo. Ou eu acerto e aí eu recebo uma recompensa. Isso é 1%. Mas o curto-circuito, o que faz o curto-circuito? O curto-circuito está alimentando algo negativo, que se eu tivesse que levar para o assunto do pecado, dentro dessa visão limitada, eu estaria trazendo uma condição de falta de correção ou responsabilidade de correção, não somente à minha pessoa, mas a todos aqueles que vão vir em seguida, que estão aqui agora. Então, quando eu estou pensando no Adão, eu estou pensando em toda a humanidade. Eu não estou pensando simplesmente num serzinho, Yosef. Eu estou pensando numa mente quântica cuja ação vai expandir e reverberar por todo o universo. O que Yosef fez para se tornar esse tzadik, esse justo, é ele ter conseguido incorporar exatamente essa consciência que até então não existiu em nenhum dos seus irmãos. Vamos aproveitar aqui esse gancho, um gancho, porque a Torá põe no meio da história de Yosef Hatzadik, nesta porção, a história de Yehudá e Tamar. Yosef percebeu que a partir dele toda a realidade pode mudar. O nosso desejo de receber para si mesmo, a nossa má inclinação, nos convence de algumas formas, primeiro, que nós somos fracos. Só que aqui a gente tem que entender o seguinte, que nós temos um enorme potencial, que fraco nós não temos nada, porque nós temos um enorme potencial de fazer o bem e, ao mesmo tempo, nós temos um enorme potencial de fazer o mal. O lado negativo, afirmando e nos convencendo de que nós somos fracos, ele nos anula para trabalhar à vontade, usando toda a força que a gente esquece que tem para conseguir os seus objetivos. Então, em primeiro lugar, nós temos que desconstruir esse assunto de que nós somos fracos. Nós somos
muito poderosos, tanto para o bem quanto para o mal. Em segundo lugar, o nosso lado negativo nos engana também em mais duas formas. Primeiro, quando ele diz para nós que nós não somos capazes. Eu estou caindo no mesmo caminho da fraqueza, mas ele olha para alguma coisa e ele faz eu pensar: ah, mas eu nunca vou ser capaz de agir dessa maneira. E, por outro lado, também, seguindo por este mesmo caminho, ele amplifica a má inclinação de tal forma que quando eu estou fazendo algo que me dá prazer, ele chega para mim e ele fala: você jamais vai ter força de parar de fazer isso que te dá prazer. E eu caio. Por que as pessoas têm um vício? Porque é esse lado que chega e fala: imagina, você tem capacidade de tentar e conseguir se livrar disso. O prazer já venceu antes mesmo de eu tentar. E ele coloca todas as justificativas para eu nem tentar. Yosef, e esta semana nós recebemos do universo uma força que mostra que pequenas ações podem transformar todo o universo. Não é à toa que nós estamos chegando na festa de Hanukkah. Não é à toa que esta porção penso que sempre lida na véspera, na antivéspera de Hanukkah. Está grudadinha em Hanukkah. Essa leitura acontece sempre muito próximo de Hanukkah. Que é o quê? Um império grego sendo vencido por um número minúsculo de pessoas que estavam lutando pelo lado da luz, da boa inclinação, acreditando que se elas não fizessem aquilo, nada, o mundo já tinha, a má inclinação já tinha vencido, as sombras já tinham vencido tudo. O povo hebreu se manteve como povo hebreu porque o povo hebreu tem uma ligação com algo que representa essa alma, que representa essa mente, que representa a iluminação que faz a pessoa brilhar, que está fora da lógica da má inclinação, que diz que 2 mais 2 é 4 e acabou-se. A festa de Hanukkah é isso. É lutar pela lógica da alma e criar um milagre, como Yosef Hatzadik, que abriu todo um canal, porque ele viu que de cada pessoa um universo pode ser criado. Ou então, acreditar que tudo já está perdido, que nós não temos condição, força para fazer a diferença,
só através da força do egoísmo que a gente consegue a nossa sobrevivência. E o mundo está nessa escuridão. Quando a gente sabe que cada uma das velas, quando a gente escuta essa porção e a gente entende que quanto mais expandida é a nossa consciência, quanto mais essa história tiver dentro de nós, mais força e mais luz vai manifestar cada uma das velas que forem acesas. E nós vamos andar dentro da árvore da vida, acendendo esses faróis dentro de cada um de nós. Porque o Yosef Hatzadik não está lá. O Yosef Hatzadik está aqui. E nós queremos abrir o canal do sustento e prosperidade agora. Vamos entrar num novo ano. Ok, o novo ano não está no calendário cabalístico, mas todo mundo da materialidade está vibrando na força da renovação. E nós vamos adicionar luz na força da renovação. O quanto de cada um de nós vai renovar a luz e o quanto cada um de nós vai renovar a escuridão. Que lado da nossa certeza vai iluminar o nosso próximo ano? Bom, eu quero desejar para vocês, acho que por hoje nós falamos bastante, longe de ser tudo que eu gostaria, mas esse nosso processo continua. O principal é entender que é a nossa mente que é essa tomada, e essa tomada está ligada num sistema grande. E quando eu penso que eu não preciso da tomada, aquele computador ou aquela televisão que ia passar os melhores programas está desligada, é uma caixa vazia, é simplesmente fios, plástico, um sistema morto. Quem vai fazer esse sistema ligar e fazer a vibração da vida é aqui, gente. É aqui. Então, obrigada pela presença de vocês. Eu tenho avisos, muitos avisos, porque eu vou dizer para vocês que eu vou entrar numa maratona, e entrar nessa maratona, se eu souber que vocês vão estar comigo, vai me dar muito mais alegria, vai deixar tudo muito mais leve. Sexta-feira, vamos estar nesta Shabbat, fazendo a conexão, nesta Shabbat, juntos. Domingo, às 7 horas da noite, acenderemos no YouTube a primeira vela de Hanukkah. E deste domingo até o outro domingo, vamos acender juntos as velas de Hanukkah todos os dias às 7 horas da noite no YouTube. Todos os dias. Inclusive, eu vou ver o horário da nossa aula, como é que nós vamos manejar isso na próxima semana. No domingo, às 9 horas da noite, nós vamos fazer uma live no Instagram, eu e o Rabino, primeira noite de Hanukkah, com as bênçãos de Hanukkah junto com o Rabino. Então, no domingo tem duas atividades, uma às 7 e outra às 9 horas da noite, primeiro dia. No
domingo seguinte, novamente, no Instagram, às 9 horas da noite, a última vela de Hanukkah com o Rabino também. Tá certo? Então, vocês fiquem ligados, eu estou contando com a presença de vocês. Nós vamos estar acendendo as velas todos os dias, na sexta-feira, junto com a... Na sexta-feira, não essa, a próxima sexta-feira, que a gente vai estar acendendo a vela de Gevurá, vai ser Shabat. Então, nós vamos acender às 6 horas a Hanukkah, as velas da Shabat, e também vai ser lua nova de... Isso eu não estou me enganando, se eu não estou enganado. Vai ser também lua nova de Tevet, nós vamos estar juntos. Então, já agenda que eu preciso de vocês para a gente conseguir seguir, tá certo? Então, eu falei, é uma maratona, mas sabendo que nós estamos na maratona juntos, tudo é mais fácil e mais gostoso, tá bom? Obrigada.